A história se repete sob a máscara da reforma agrária popular. O treinamento militar de militantes do PCdoB começou em 1963, um ano antes do contragolpe de 64. Estima-se que entre 20 e 30 militantes que formariam a espinha dorsal da guerrilha tenham viajado à China neste período. A guerrilha do Araguaia, o mais consistente movimento armado organizado pela esquerda para enfrentar o regime militar, é ainda uma ferida aberta, encoberta por um misterioso silêncio envolvendo seus principais atores. Seu principal protagonista, o PCdoB, que começou bem antes do golpe e os preparativos da guerrilha, nunca veio a público para assumir plenamente os equívocos, dizer o que pretendia e nem para explicar que também tinha apoio de uma potência internacional, a China. Para discutir o período histórico da Contra-Revolução de 64, leia-se, punir, desmoralizar e denegrir os militares. Aloísio Nunes, SP, do PSDB, vice de Aécio Neves, foi o relator do projeto de lei que criou a Comissão da Verdade. O nome do tucano teve o aval do presidente do Senado, José Sarney, PMDB-AP, do líder do governo, Romero Jucá, PMDB, e do líder do PT, Humberto Costa. O projeto, que é considerado prioridade máxima pela presidente Dilma Rousseff, estabelece que a comissão ficará encarregada de investigar as violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. Em 1985, em meio ao clima da campanha Diretas Já, o MST realizou seu primeiro Congresso Nacional, em Curitiba, no Paraná, cuja palavra de ordem era: ocupação é a única solução. Neste mesmo ano, o governo de José Sarney aprovou o Plano Nacional de Reforma Agrária, PNA, que tinha por objetivo dar aplicação rápida ao Estatuto da Terra e viabilizar a reforma agrária até o fim do mandato do presidente, assentando 1,4 milhão de famílias. Atualmente, a Liga dos Camponeses Pobres é apenas mais um dos cerca de 100 grupos organizados de sem terras atuantes em todo o Brasil, e defende abertamente não uma reforma agrária, mas uma revolução agrária. Guilherme Boulos, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, declarou ao jornal O Estado de S. Paulo: o MTST não é um movimento de moradia, mas um projeto de acumulação de forças para mudança social. Traduzindo, a Revolução Comunista Bolivariana, ou soviética, como queira. No governo Lula, as entidades sem fins lucrativos vinculadas à reforma agrária já receberam 549 milhões de reais. O MST, que é o grupo responsável pelo maior número de invasões de propriedades rurais, segundo o levantamento da CPI da Terra, recebeu desde o ano 2000 mais de 34 milhões de reais do governo federal e, nesse período, comandou 1.267 invasões. O MST, que não existe como pessoa jurídica, valeu-se de 3 entidades sem fins lucrativos para receber esses recursos: a Associação Nacional de Cooperação Agrícola, ANCA, a Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária, CONCRAB, e o Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa de Reforma Agrária, e Terra, mais verbas. Mais invasões. O Globo, de 18 de junho de 2006. Não custa lembrar que o PT é sócio das Farc no Foro de São Paulo, que vem treinando técnicas de guerrilha ao MST, entidade criada em 1990 por Fidel Castro e Lula, com o aval de FHC, do Diálogo Interamericano, para implantar uma nova União Soviética na região, uma espécie de União das Repúblicas Socialistas da América Latina, URSAL, tendo Cuba como modelo. A Venezuela de Hugo Chávez é o país que mais próximo está desse modelo. A Bolívia do cocaleiro Evo Morales caminha rapidamente para o mesmo destino. E é exatamente este o ponto de interseção entre os interesses dos revolucionários comunistas e dos países hegemônicos. Em fevereiro de 1993, reuniram-se na Universidade de Princeton, EUA, Fernando Henrique Cardoso, vice-presidente e principal representante da entidade na América Latina, e Lula, onde então foi firmado o pacto que leva o nome da universidade. Atualmente, FHC é co-presidente do Diálogo, juntamente com Peter Ankin. O pacto de Princeton é abrangente, mas, para a esquerda orientada por Fidel, era uma mera forma de obter apoios adicionais, sem afetar a estratégia básica do foro. O acerto final ocorreu na última semana de julho do mesmo ano numa reunião de Lula com Fidel Castro em Havana, onde foi firmado um pacto de ação continental. Neste pacto, foi também questionada a missão dos militares, infensos a aceitar a transformação de nosso território numa imensa fazenda exportadora de matérias-primas e de produtos semi-manufaturados e subvalorizados. Foi sugerido então que se construísse uma rede democrática com poderes suficientes e, daí, nasceu a resolução da OEA sobre o monitoramento das democracias no continente, defendendo a substituição das Forças Armadas da região por uma Força Interamericana de Defesa, a Força Nacional Bolivariana, segundo as normas fixadas pela nova ordem mundial, cortes orçamentários, redução de efetivos, abandono da missão histórica de defender o Estado Nacional, participação em forças multinacionais, etc. Planejou-se o desmoronamento dos soldos militares e do seu prestígio, através de uma sistemática campanha para ligá-los à tortura, processos contra Pinochet, abolição do Pacto de Entendimento na Argentina, vultuosas indenizações a terroristas, assaltantes de banco e guerrilheiros no Brasil. Em breve pode-se esperar algo semelhante no Uruguai sob o novo governo esquerdista. Este sucateamento e desmoralização das Forças Armadas, algo tido como recomendável em países que não possuem inimigos externos,
onde para se alcançar os objetivos revolucionários, mais importante do que possuir um aparato militar significativo, é controlar um comando de polícia política, compromissada com os ideais revolucionários e livres de qualquer inibição moral ou hierárquica. Não será surpreendente se as FA forem desmanteladas e reestruturadas à imagem e semelhança do Partido Revolucionário, para que a estrutura corrupta de poder que sempre se forma na pós-revolução possa ser mantida a custo de extrema violência política. Assim, tanto Dilma quanto Aécio poderão concluir o último golpe fatal na democracia, ceifando o único obstáculo institucional à vitória ditatorial comunista, as Forças Armadas Brasileiras. Ponto. Aloísio Nunes Ferreira Beto ou Mateus como presidente do Centro Acadêmico X de Agosto, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, São Paulo, participou da ocupação da faculdade, ameaçando incendiá-la caso fosse invadida pela polícia. Contava para isso com mais de 5 coquetéis Molotov. Em 1964 ingressou no Partido Comunista Brasileiro. Descontente com a linha pacífica do partidão, optou pela luta armada, ingressando na ala Marighella, mais tarde Ação Libertadora Nacional, ALN. Seu líder, Carlos Marighella, de quem era motorista, ficou famoso pela pregação da violência, sendo o autor do Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, livro de cabeceira das Brigadas Vermelhas, na Itália, e do grupo terrorista Baader-Meinhof, da Alemanha. Em 10 de agosto de 1968 participou entre outras ações da ALN do assalto ao trem pagador da Santos Jundiaí. Em outubro desse mesmo ano, ao carro pagador da Massey Ferguson. Tentou viajar para Cuba com a finalidade de fazer um treinamento militar, no que foi impedido por Carlos Marighella. Em novembro de 1968, com o passaporte falso, viajou para Paris, onde passou a coordenar as ligações de Cuba com os comunistas brasileiros. Após 3 anos em Paris, filiou-se ao Partido Comunista Francês. Negociou com o presidente argelino Ouricheide de Boumediene para que comunistas brasileiros recebessem treinamento militar na Argélia. Regressou ao Brasil após a Lei da Anistia, de 1979, ingressando na política. Desfiliou-se do PCB e filiou-se ao PMDB, tendo sido eleito por este partido deputado estadual de 1983. Foi vice-governador de São Paulo de 1991 a 1994, eleito na chapa de Luiz Antônio Fleury Filho. Acumulou a função de vice-governador com a de secretário estadual de Negócios Metropolitanos. Em 1992, foi candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo. Em 1994, foi eleito deputado federal pelo PSDB. Interrompeu o mandato de 1999 a 2002, quando ocupou 2 ministérios no governo FHC, a Secretaria-Geral da Presidência e o Ministério da Justiça. Como secretário-geral da Presidência da República, viajou a Cuba, na semana de 08 a 13 de outubro de 2001, onde manteve conversações com seu velho e fraternal amigo Fidel Castro, o mais sangrento ditador do continente que mandou fuzilar no paredão 17 mil e prendeu 30 mil opositores ao Partido Comunista Cubano. No dia do seu retorno ao Brasil, como deferência ao seu passado revolucionário, Fidel Castro foi ao seu embarque no aeroporto e fez questão de acompanhá-lo até o avião para as despedidas. De 1995 a 2007, foi detentor de uma cadeira de deputado federal. Em 2005-2006, foi secretário municipal da cidade de São Paulo, durante o governo José Serra Gilberto Kassab. Quando, em 1º de janeiro de 2007, José Serra assumiu o governo do estado de São Paulo, Aloísio foi o seu chefe da Casa Civil. No dia 3 de outubro de 2010, Aloísio Nunes foi eleito senador pelo PSDB de São Paulo.